Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Este é o maior arrependimento de muitos. Porém, há os que desconhecem o sentido desta palavra. Desde que nasceram, sempre viveram na desvantagem. E se hoje você recebesse uma oportunidade para mudar completamente o rumo da sua vida, você agarraria? A palavra que sempre esteve na minha cabeça com relação a isso, desde o primeiro dia, é oportunidade. A oportunidade que eu me refiro é a oportunidade de mudança de vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Só de pensar que eu tenho paz, que eu durmo à noite, olha, isso não tem preço. Neste domingo, 29 de novembro, o Domingo da Oportunidade, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Começa agora a Caminhada da Fé, com a oração da meia-noite, direto do Templo de Salomão. Há quem receba mais de 1000 oportunidades e desperdice todas elas. E há aqueles que buscam só uma. E se ela chegar, estão prontos para agarrá-la com unhas e dentes. Esta oportunidade está chegando até você agora. Eu tenho certeza que Deus está colocando esta programação diante de muitas pessoas que buscam apenas uma oportunidade para mudar de vida. Pessoas que você vai conhecer agora nesta programação. Como esta jovem mulher buscava uma oportunidade saindo do interior da Bahia e vindo para a cidade grande. Você vai saber agora qual foi a verdadeira oportunidade que ela recebeu e que trouxe a ela mudança de vida. E daqui a pouquinho nós vamos falar também direto com Salvador, Bahia, o Bispo Sérgio Correia. Acompanhe agora a história da Giane. Eu sou da cidade de Irecê, lá no sertão da Bahia. Lá no sertãozão mesmo. E eu tive uma infância lá muito difícil. Eu me chamo Giane Porto, hoje eu sou empresária, né? Eu fui uma pessoa que viveu lá até os 14 anos, né? Passei fome, passei frio, dormia no chão. Eu ia nos açougues e falava assim para os açougueiros, né? Tem como vocês separar essas peles aí da carne que vocês não vendem? Para me dar para os meus cachorrinhos, né? Porque eles estão passando necessidade, estão passando fome. Só que os açougueiros sabiam que na verdade não era para cachorrinho nenhum, né? Que era para mim e para os meus irmãos. Muitas vezes eu fui em resto de feira pegar verduras, legumes que ninguém queria comprar, eles jogavam no lixo. Eu e meus irmãos iam lá e pegava aqueles restos de alimento para a gente se alimentar. E assim foi muitos anos, até que um dia, né, minha mãe se revoltou com aquela situação e falou que a gente não ia mais viver aquilo de comer resto de alimento. Então ela decidiu que a gente iria embora para Brasília, achando que com a força do braço nossa vida melhoraria, né? Chegando em Brasília, a situação não mudou muito, porque também a gente não tinha estudo, meus pais também não tinham uma profissão. E aí eu também não aguentei aquela situação de ver meus pais saírem do sertão e ir para Brasília numa expectativa de uma vida melhor e nada melhorar. Então, aos 19 anos, eu deixei minha mãe, meu pai, toda a minha família e vim me aventurar em São Paulo, na casa de um parente, imaginando, né, que ali eu ia ser feliz. As coisas aqui em São Paulo ainda pareciam ser mais difíceis ainda. Em 3 meses eu passei por 6 empregos. Nada dava certo para mim. E aí, com tudo isso, eu conheci o meu esposo. Juntou a miséria com o miserável. Porque eu não sei quem que era mais miserável dos dois, se era eu ou se era ele. E foi assim, né, que a gente casou. Depois que a gente casou, eu fui morar com ele num porão.
eu engravidei da minha filha, as coisas piorou mais ainda, porque com uma criança, com um bebê, e a gente depois morava em 2 cômodos, piorou mais ainda, porque aí já não era mais só eu e ele, né? Tinha uma criança para sustentar. Então, quando eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei bem na época da Fogueira Santa, e eu prestei muita atenção no testemunho que a moça estava contando. Lógico, ela tinha muitos bens materiais, mas não foi aquilo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que ela tinha um brilho no olhar, uma alegria assim que você via que vinha de dentro para fora ali nela. E quando ela começou a falar do Espírito Santo, eu olhei assim e eu falei, é isso que eu quero, é isso que me falta. E após uma busca maravilhosa na igreja, eu fiquei bem frustrada porque eu não recebi o Espírito Santo ali. Mas eu queria tanto que no dia seguinte eu resolvi fazer um jejum de 24 horas. Eu me tranquei no meu quarto, foi maravilhoso porque foi de imediato. Não tem nada que eu possa explicar para o Senhor desse dia que eu recebi o Espírito Santo. E ali, toda a tristeza de uma infância, toda a frustração de uma vida de fome, de miséria, de tristeza, morreu ali, naquele momento. Eu não sei explicar, mas ali nasceu uma guerreira. Ali o fogo entrou dentro de mim. Ali Deus soprou nas minhas narinas e ali eu tive vida. Só ali eu tive vida. Havia o brilho no olhar, alegria, prazer em estar viva, porque antes eu não tinha. E depois, né, que eu tive o batismo com o Espírito Santo, eu me tornei outra pessoa. E aí comecei aos pouquinhos, de fé em fé. Meu marido falava para mim fazer o curso de cabeleireira e eu rejeitava, falava que não. Fiquei muito tempo falando não, porque eu não me via capaz de fazer aquilo ali, né? Eu falava, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu mesma me diminuía. E depois que eu tive o batismo com o Espírito Santo, nasceu aquela garra, aquela força, até que chegou uma fogueira santa que eu falei, não, agora é tudo ou nada. Ou é esse Deus na nossa vida, ou é, não tinha mais outra escolha. E aí a gente foi com tudo para o altar. A gente colocou tudo de dentro de casa, fogão, geladeira, máquina de lavar, televisão. E aí eu coloquei meu cabelo no altar também, vendi, coloquei tudo no envelope. Na mesma época eu já tinha pedido, né, para o meu trabalho me mandar embora, já vinha em negociação durante muito tempo. E eu pensava, se eu colocar tudo no altar, né, ainda vou ter aquela rescisão lá e vai dar para mim começar alguma coisa nova, né? Mas Deus, Ele é tão tremendo que a minha rescisão saiu na semana de cumprir a Fogueira Santa. E Deus, não era igreja, ninguém falava nada comigo, mas Deus falava, coloca sua rescisão também, fica sem nada, fica na minha dependência. E aí, toda vez que eu ia no banco sacar, né, os meus direitos, a minha rescisão, eu me sentia como Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Minhas pernas tremiam. Eu falava, meu Deus, não é possível. E agora, o que eu vou fazer com uma criança pequena de 2 anos e sem nada? E falei, não, mas eu quero de alguma maneira chamar a atenção de Deus. A única coisa que eu queria era chamar a atenção dele, que ele me notasse. E a gente foi com as pernas tremendo, colocamos aquela sacola no altar e a gente subiu. E lá eu tenho certeza que o próprio Deus estava lá esperando a gente, recebeu, nosso sacrifício foi aceito. A gente não tinha nada, não tinha onde esquentar o leite da minha filha de 2 anos. Mas a gente desceu numa alegria tão grande, a gente tinha uma certeza que aquilo ali tinha acabado. Aquele sofrimento, aquela frustração, aquela vida pequena tinha acabado ali. E aí veio a ideia do salão, né? Falei, não, agora eu fiz esse curso básico mesmo, não sabia quase nada, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para um secador. E fui, com a fé, com a coragem, nasceu uma garra dentro de mim naquele momento que eu não tinha.
uma certeza. Comecei a andar por os lugares procurando. Eu procurava salão, ia num canto, ia no outro. E nesse mesmo dia, Deus me mostrou um salãozinho pequeno, 12 metros. Mas para mim era tudo. O salão tinha 12 metros quadrados. E aí eu falei para o moço que eu não tinha dinheiro, não sabia como que eu ia pagar ele, que eu não tinha depósito, eu não tinha nada, mas que ali eu tinha certeza que era ali o meu salão que eu ia abrir. E aí ele pegou e falou assim: moça, fiquei com dó de você, você é tão guerreira, parece que você já é tão sofrida, eu vou te ajudar. Eu vou alugar para você esse salão e depois mais para frente você me paga o depósito, quando você começar a fazer cliente. O primeiro dia que o salão inaugurou, eu era tão experiente que eu fui cortar o cabelo da cliente e cortei um pedaço da orelha dela. E o sangue começou a correr e eu me tremia, não sabia o que fazer. E parece que Deus usou aquela mulher, falou para mim: ei, moça, calma, vai dar tudo certo, você tá nervosa, é assim mesmo quando a gente começa. Não se preocupe, o importante é que meu cabelo ficou lindo, eu vou voltar aqui, você é sua cliente. E dali então a gente foi crescendo, foi evoluindo. Hoje a gente tem 5 unidades, né, de salão espalhadas por São Paulo. E hoje eu que comia lixo, né, resto de carne, resto de verduras, era uma pessoa que não parava em emprego nenhum. Em 3 meses eu passei por 6 empregos, nada dava certo. Hoje eu dou emprego para dezenas de pessoas. Hoje eu moro num apartamento que nem para limpar. Eu nunca nem imaginei de entrar num apartamento igual o meu, nem para fazer uma faxina para uma pessoa. E hoje o Espírito Santo me proporcionou morar aqui de frente para o mar. Hoje eu viajo para onde eu quiser. Onde eu quiser ir eu vou. Hoje a gente almoça nos melhores restaurantes. Tenho um casamento abençoado, eu que era frustrada em tudo. Sou feliz em todas as áreas. Aquele Deus que foi me apresentado naquele dia, hoje eu conheço Ele, eu tenho uma intimidade com Ele, só eu e Ele. E eu tenho essa consciência, né? Eu e meu esposo, a gente tem essa consciência que a gente não tem nada. Tudo é de Deus, a gente veio sem nada, a gente não tem apego a nada, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo, tudo pertence a Ele. E a gente não tem apego a nada, por o contrário, quando vem a fogueira santa, o fogo entra dentro da gente, a gente já quer fazer algo diferente, a gente já fica contando os minutos para chegar à próxima, o que é que a gente vai fazer de diferente? Porque a gente tem essa consciência, né, da obra de Deus que tem que se expandir. Quando eu vejo lá o projeto Canaã, eu que vim lá de Irecê, daquele sertão da miséria, eu olho para aquelas crianças e penso: meu Deus, eu me sinto eu ali sendo ajudada. Eu me sinto eu ali sendo cuidada. Quando eu vejo aquelas crianças lá que têm o que comer, eu penso: meu Deus, na minha época deveria ter uma dessa, né? Quando eu vejo aquela obra gigantesca em Brasília, meu Deus, eu fico: agora minha família vai se entregar para Jesus, porque é uma obra maravilhosa dessa. Aí que nasce aquela vontade de ter mais e mais para ajudar, para patrocinar a obra. E não é pastor que pede, não é igreja que pede. O desejo nasce dentro de você. Você tem a necessidade de agradar esse Deus. Você vive para Ele. Eu já era morta, eu não tinha nada. Eu era miserável. O que é que eu vou querer? Eu não vou levar nada. E nossa maior riqueza, nosso maior sonho é quando Jesus levar a gente contemplar a face dele e ele falar: essa é minha filha amada, essa é minha filha amada que eu tenho prazer. Então, meu maior sonho hoje, tudo que eu faço é para esse dia chegar. Você que está assistindo a história da Giane, você foi escolhido, você está sendo abençoado, você foi dado agora, está sendo dado uma oportunidade. Como diz o texto sagrado, olha o que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo. Veja o que está escrito: se ainda podes ser livre, aproveita a oportunidade. Note, se ainda podes, porque há um momento que chega ao tarde demais. Há um momento em que não dá mais. Para quem morreu, não dá mais. Mas você que está vivo, você ainda pode ser livre. Então aproveita a oportunidade. Bispo Sérgio Correia, que está direto com a gente
com Salvador, Bahia. Ela veio daí, Bispo Sérgio. A Jeane veio aí do interior da Bahia, de Irecê, que nós conhecemos também, tão bem, o senhor conhece tão bem, pois nós temos lá o projeto da Fazenda Canaã, onde ajudamos as pessoas necessitadas, como ela falou, como ela era quando criança. Mas não foi a caridade que mudou a vida dela. Não foi a caridade, foi o altar. E o senhor sabe que os mais antigos, aqueles que têm os seus cabelos brancos, já têm uma certa idade, muitos, se pudesse apertar um botãozinho e voltar o tempo, jamais perderiam as oportunidades que tiveram. E a Fogueira Santa é essa oportunidade que a Jeane aproveitou, abraçou. Ela viu nos olhos de um testemunho o brilho. E ela entendeu, o entendimento dela se abriu, Bispo Renato. Ela entendeu o seguinte: bom, eu quero esse brilho, eu quero esse espírito, eu quero esse Deus dentro de mim. Mesmo vivendo uma situação em que ela, se fizesse uma lista de pedidos de necessidade, seria grandíssima. Mas ela entendeu. Quando a pessoa entende a Fogueira Santa, quando ela compreende que o foco é exatamente de dentro para fora que Deus vai agir, então acontecem essas maravilhas, né? E aqui fica esse testemunho maravilhoso para todo o Nordeste, não só para o sertão da Bahia, mas para todo o Nordeste. Uma pessoa que saiu de Irecê, que a gente bem sabe das dificuldades que tem muitas pessoas lá, mas ela abraçou a grande oportunidade. E você que deseja abraçar essa oportunidade, ela está aí diante de você, está diante dos seus olhos, para que você tome a atitude. Nós sabemos que neste mundo as oportunidades não chegam para todos. Nem todo mundo tem uma oportunidade de um ótimo emprego. Nem todo mundo nasce numa boa família. Nem todo mundo tem a oportunidade de uma boa escola, uma boa educação, um bom hospital. Nem todo mundo. As boas oportunidades neste mundo são limitadas. Mas o altar é democrático. O altar, ele está disponível para todos. Para rico, pobre, negro, branco, o analfabeto, o escolado. Todas as pessoas podem chegar no altar, porque o altar não faz acepção de pessoas. E eu tenho certeza que tem gente nos assistindo agora no sertão da Bahia, no sertão do Nordeste, de qualquer estado do Nordeste. Tem gente nos assistindo agora nos ribeirinhos aí do Norte. Gente nos assistindo aqui em São Paulo, que já veio de outro estado, buscando oportunidades, e chegou aqui e está vivendo uma miséria diferente. Uma miséria um pouco diferente, mas ainda é miséria. Você veio buscar essa oportunidade e até agora não encontrou. Preste atenção. Eu tenho certeza, tão certo como este vento que sopra agora no nosso rosto aqui, nesta noite, tão certo como Deus existe, eu tenho certeza que Deus está colocando pessoas agora diante desta programação que viram nos olhos, no rosto da Jeane, o mesmo brilho que ela viu naquele testemunho que despertou a fé dela e fez ela querer o Espírito Santo que ela viu no rosto daquele testemunho. E por causa da atitude dela, que ela foi para o altar, buscou o Espírito Santo, recebeu e se tornou um gigante, ela se tornou uma gigante na fé, de forma que nenhum obstáculo, nem o obstáculo da sua péssima formação acadêmica, nenhuma formação acadêmica, nenhum obstáculo de ela não ter dinheiro, de ter casado, como ela mesma disse, eu não sabia quem era miserável. A miséria casou com o miserável, ela casou com uma pessoa tão pobre ou mais pobre do que ela. Nada disso foi um impedimento depois que o Espírito de Deus brotou dentro dela, veio para dentro dela. Deus está dando a você essa oportunidade. Coloque essa palavra novamente.
Se ainda podes ser livre, aproveita a oportunidade. Neste domingo, Bispo Sérgio, aí em Salvador, na Bahia, em Feira de Santana, em Itabuna, de norte a sul aí da Bahia e de todo o nosso Brasil, as pessoas terão uma oportunidade de ir para o altar e mudar a sua história, como a Jeane mudou. Será o dia em que elas poderão entrar dentro do envelope da Fogueira Santa e colocar a sua vida no altar. Então, nós convidamos todos os baianos, todos os que estão nos assistindo de qualquer parte do Brasil e do mundo, para estar diante do altar de uma Igreja Universal nesta oportunidade, neste domingo. Aí em Salvador, na Bahia, Bispo Sérgio, os horários, o endereço para as pessoas que nos assistem, qual o recado que o senhor tem para passar para os baianos? O recado é que você, baiano, não perca essa oportunidade de domingo que você terá. Não perca, porque ela pode não voltar mais. Como o bispo falou anteriormente, a oportunidade, ela está diante dos nossos olhos. Só quando a gente morrer que não vai ter mais. Mas você está tendo essa oportunidade agora, porém nós não sabemos se você terá de novo. Aproveite. Aqui na nossa catedral, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 4.197, bem próximo ao Shopping da Bahia. É uma igreja muito bonita, um ponto excelente, não tem como errar. Passando aqui na Avenida Antônio Carlos Magalhães, você vai deparar-se com uma porta enorme de oportunidades abertas para você. E em todas as igrejas Universal da Bahia. Os horários aí em Salvador? Não, 6 horas da manhã é a primeira reunião. 6 horas da manhã a primeira, às 8 horas da manhã a segunda reunião, 10 horas da manhã a terceira, 15 horas e às 18 horas. Tá certo. E aqui no Templo de Salomão, aqui onde os pedidos de todo o Brasil, os pedidos da Fogueira Santa começarão a chegar aqui a partir de dezembro. Nós vamos orar aqui durante todo este mês por você que está fazendo essa Fogueira Santa. Neste domingo, nós teremos os 3 horários, 7 da manhã, 9h30, 18 horas. 7 da manhã com o Bispo Macedo e o Bispo Adilson. No primeiro horário do dia, né, a reunião das primícias, para aquelas pessoas que querem vir logo bem cedo, nós vamos estar juntos com o Bispo Macedo. Eu estarei às 9h30 da manhã, Bispo Júlio às 18 horas. Com o estudo do Apocalipse. A Jeane nasceu pobre, casou com um homem pobre. Em São Paulo viveu uma miséria pior do que na sua terra natal, mas quando ela teve a oportunidade, ela foi para o altar, se casou com o rei e se tornou filha do rei, hoje próspera. Às 18 horas, o estudo do Apocalipse aqui no Templo de Salomão. A sua oportunidade. Vá até o altar da Igreja Universal do Reino de Deus mais próximo. Não importa se é o altar do Templo de Salomão ou um altar simples. Numa igreja muito simples, mas o importante é que o fogo estará ali. Onde estiver 2 ou mais pessoas, ele estará ali reunidos com elas. Então compareça neste domingo. Nós vamos agora à oração, o momento da oração, direto da esplanada do Templo de Salomão, com o Bispo Leandro. Bispo Leandro, por favor, começando a orar daí, e nós completamos daqui, e vamos clamar a Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós unimos a nossa fé, porque sabemos que existem pessoas agora sofrendo, desesperadas, pessoas, meu Deus, que às vezes acreditavam até agora, até acompanhar a história da Jeane, que não existia mais uma saída, que não existia mais uma solução para a sua vida, mas da mesma forma que o Senhor, Deus de Abraão, cumpriu as promessas que fez a Abraão no passado, na vida dela, então o Senhor haverá de cumprir na vida de todos aqueles que aproveitarem esta oportunidade, que forem ao altar, não importando, meu Deus, se for o altar do templo, de uma igreja simples, mas é o teu altar,
o altar santo, o altar sagrado. E quando estas pessoas, meu Deus, aproveitarem esta oportunidade, então cumpre com as tuas grandiosas promessas. Entra nesta pessoa como o Senhor tem entrado na vida daqueles que se entregam 100%. E depois que o Senhor entra, meu Pai, não tem mais lugar para fraqueza, não tem mais lugar para miséria, não tem mais lugar, meu Pai, para doença, para o sofrimento. O Senhor traz o brilho, o Senhor traz a força. Então faça, meu Pai, com que esta pessoa agora desperte para a oportunidade que está sendo colocada diante dela, e esta oportunidade sendo aproveitada, resista essa transformação completa e total na vida de todos os que oram conosco. É o que nós determinamos aqui, meu Pai, diante do Templo de Salomão, o lugar onde os pedidos do mundo todo chegarão. E aqui, meu Deus, vai ser o início de uma nova história para todos aqueles que creem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esta oração, se você puder, estenda suas mãos agora em direção à tela, em direção ao aparelho onde você está acompanhando esta oração. Se você puder tocar na tela, toque aí agora. Toque como se você estivesse tocando nas nossas mãos também, ligando a fé. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e te pedimos que o Senhor venha olhar esta pessoa que está orando conosco, ligando a sua fé com a nossa. Nós temos pessoas de norte a sul deste Brasil, meu Pai, que estão se preparando para subir o altar, que o Senhor colocou diante desta programação pela primeira vez, e estão recebendo a oportunidade de mudança. Nem entendem direito o que é fogueira santa, mas entenderam que é sobre uma mudança de vida, entenderam que é uma oportunidade para ser livre e que elas podem aproveitar essa oportunidade. Então, meu Pai, desperta esta pessoa. Faz dela, meu Senhor, um grande testemunho, como o Senhor fez hoje da Jeane, para que todo mundo veja a tua glória e ninguém possa disputar e dizer: foi coincidência, foi pela força do braço dela. Não, meu Pai, todos veem que foi ação do teu Espírito. Então nós ligamos a nossa fé aqui agora com todos aqueles que creem. E você que crê e recebe agora esta oração, seja abençoado, seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Bispo Leandro, nós temos homens de Deus aí na esplanada do Templo de Salomão, pastores, suas respectivas esposas. Infelizmente não dá para todos falarem, mas alguns aí podem falar onde estarão neste domingo, onde haverá um altar esperando e um homem de Deus pronto para orientar quem chegar. O pastor Sandro vai estar aonde, qual horário neste domingo? Estaremos na Universal Satélite, ali na rua Manuel Barbosa, 187, em frente ao Campo Satélite, às 8 da manhã. E também o pastor Geraldo? Ali em Vila Albertina, na Avenida Senador Hermínio de Moraes, 660. Qual horário? 7 da manhã, 9h30, 18 horas. E lá, o pastor Eliezer? Jardim Brasília, Avenida Itaquera, 2951, 7, 9h30, 18 horas. Em toda a Igreja Universal no estado de São Paulo, Brasil e mundo. Se você quiser saber onde há uma Igreja Universal próxima a você, acesse o nosso localizador. O site é universal.org/localizar ou baixe o aplicativo da Igreja Universal gratuitamente na sua loja virtual. Igreja Universal, e ali tem o localizador, tá bom? Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Lembrando que as mulheres, neste sábado, às 18 horas, o Bispo Macedo com a Cristiane, eles terão uma mensagem especial numa reunião exclusiva para as mulheres, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, transmitida para todo o Brasil pelo univervideo.com. Deus abençoe a todos e até a próxima.
Eu estou ensinando vocês no caminho de Deus, da justiça, do caminho do bem, para você ser uma mulher de Deus, para você ser feliz. Ninguém vai fazer você feliz, ninguém nesse mundo, ninguém vai fazer você feliz, nem marido, nem pai, nem mãe, nem ninguém. A única pessoa que faz você feliz é o Espírito de Deus.